Olá a todos! Vamos dar início à nossa terceira videoaula da disciplina de Educação Ambiental do curso de Técnico em Florestas, na modalidade de ensino à distância do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista. Como nas aulas anteriores, vocês podem acompanhar o conteúdo dessa terceira videoaula na apostila da disciplina que foi disponibilizada para vocês na plataforma, a partir da página 27. Nessa unidade, você vai conhecer a evolução dos problemas ambientais, nós vamos identificar os principais problemas ambientais da atualidade, porque isso é imprescindível para a nossa compreensão da educação ambiental e para o nosso embasamento teórico para a compreensão da Política Nacional de Educação Ambiental. Ao final dessa aula, nós esperamos que vocês consigam identificar quais são esses problemas ambientais, as causas desses problemas ambientais, conhecer os princípios que norteiam a Política Nacional de Educação Ambiental. Se fizermos uma análise histórica do processo de desenvolvimento social e da problemática ambiental, e analisarmos o desenrolar desse processo de urbanização e industrialização, nós vamos ver diversos eventos, como o início da extinção de algumas espécies, a exaustão de alguns recursos naturais, a poluição urbana, a acentuada poluição urbana, a transformação dos mais diversos ambientes, uma explosão demográfica, um crescimento populacional, que foi consolidado principalmente por um modelo industrial consumista. Vemos também o desenvolvimento tecnológico e a pressão sobre os ecossistemas exercido pelos padrões de consumo das cidades. A globalização da dimensão ecológica, ela pode ser caracterizada por duas faces. Primeiro, a origem dos problemas ambientais, que são caracterizados principalmente pela poluição, e os processos políticos e culturais, que são caracterizados pelas organizações, pelas leis, os tratados e as convenções estabelecidas. No decorrer da história da educação ambiental, caminhando para os dias atuais, nós podemos observar que a abordagem ela prima por educar para o meio. No decorrer da história da educação ambiental, caminhando para os dias atuais, nós podemos observar que atualmente a abordagem ela prima por uma ideia de educar para o meio. Significa o quê? Significa ver a natureza com um novo olhar, aniquilando a visão de exploração adquirida ao longo da Revolução Industrial e do capitalismo. Fruto de todo esse avanço, nós temos um desenfreado acúmulo de problemas ambientais, que são muitos e que afetam a sociedade de uma maneira geral. Dentre esses problemas, nós podemos destacar 5 problemas, como, por exemplo, o acúmulo de resíduos, as mudanças climáticas, a redução da camada de ozônio, a extinção de algumas espécies animais e vegetais e o desmatamento, não exclusivos entre si. Nós vamos fazer algumas considerações acerca de cada um desses problemas. Com relação ao acúmulo de resíduos, o que a gente pode levar em conta? Que o elevado crescimento populacional, ele leva a uma alta produção de bens de consumo, a uma alta produção de bens de consumo e de alimentos. Isso automaticamente provocou uma elevada geração de resíduos, o que a gente chama de lixo. Então, o aumento da produção de bens demandada pelo crescimento populacional gera, consequentemente, um aumento na geração de resíduos. Durante muito tempo, não houve uma efetiva preocupação com relação a esses resíduos, a disposição e o tratamento desses resíduos. No entanto, o lento processo de decomposição da maioria dos resíduos, ele tem gerado, o lento processo ele tem gerado um acúmulo excessivo. Isso se converte na necessidade de um local adequado para a deposição desses resíduos,
né? Existe ainda uma problemática na produção de gases que está associada à contaminação de solos e das águas. Nós temos diversas formas de minimizar esse problema, principalmente através da criação de aterros sanitários para a deposição desses resíduos, ou também uma outra alternativa da reciclagem, com o auxílio da coleta seletiva, dos resíduos e a consequente reciclagem desses resíduos coletados. Para a gente ter uma ideia, né, eu trouxe uma curiosidade aqui com relação ao tempo que demora para se decompor alguns materiais. Então, nós temos aqui uma tabelinha que nos mostra alguns exemplos de estimativas de tempo de decomposição de resíduos, né, de materiais que são descartados como resíduos. O papel, de 3 a 6 meses, o pano, 6 meses a 1 ano. Agora, o nylon, né, mais de 30 anos para decomposição. O vidro, 1 milhão de anos, né, cerca de 1 milhão de anos. A borracha dos pneus, que é um problema sério, destino adequado para esses resíduos, tem um tempo aí indeterminado. Para a gente ter dimensão da gravidade que é esse acúmulo excessivo de resíduos, né? Essa geração excessiva de resíduos. Gera a dificuldade de localização para deposição, para o tratamento desses resíduos, que está aliado à característica específica do resíduo que é gerado, né? O tempo que ele demora para ser decomposto num ambiente natural, por exemplo. Toda essa problemática na geração de resíduos nos faz repensar, né? Nos traz a necessidade de conceituar o que é poluição, né? Qual é o conceito de poluição? O que a gente pode considerar como poluição? Poluição é a alteração das características do meio, quaisquer ações ou interferências, sejam elas naturais ou provocadas pelo homem. Elas podem produzir impactos tanto estéticos quanto fisiológicos, como ecológicos. A poluição ela acontece em escala global ou em escala local. Em escala global, né, a poluição acarreta eventos como, por exemplo, a chuva ácida, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, que é o próximo problema que nós vamos analisar separadamente. O outro problema ambiental em voga e bastante discutido atualmente são as mudanças climáticas, né, que nada mais é do que outro nome dado para o aquecimento global. Eles ocorrem quando são lançados mais gases do efeito estufa do que as florestas e os oceanos são capazes de absorver, né? Os gases do efeito estufa, chamados também de GES. O efeito estufa, que é a principal consequência das mudanças climáticas, é um fenômeno natural para manter o planeta aquecido. Dessa forma, é possível a vida na Terra. O problema é, né, que ao lançar muitos gases de efeito estufa na atmosfera, o planeta se torna cada vez mais quente, o que pode chegar a levar à extinção da vida na Terra. Nós vamos acessar a página do Vimeo para assistir uma animação que vai nos permitir entender melhor esse processo. A radiação solar, também conhecida como os raios infravermelhos, atravessa a nossa atmosfera e sua maior parte é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Os raios não absorvidos são refletidos pela Terra, atravessam a atmosfera e retornam para o espaço. Com o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera, os raios solares não regressam para o espaço, são refletidos novamente e absorvida pela camada de gases que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. O nosso terceiro problema ambiental destacado nessa aula é a redução da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que envolve a Terra, que protege a vida na Terra contra as radiações ultravioletas. Essas radiações ultravioletas, elas causam câncer de pele, queimaduras
e danos à flora e à fauna. A diminuição dessa camada protetora ela é causada pela emissão de substâncias que são nocivas ao ozônio, como os CFCs e os HCFCs, que são usados em aerosóis ou sistemas de condicionador de ar. Para a gente ter uma ideia, uma única molécula de CFC ela pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. Em 1987, o Protocolo de Montreal foi aberto, sendo um acordo entre 197 países com a intenção de eliminar gradativamente a emissão desses gases. O Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal em 1990 e já em 2010, 20 anos depois, ele zerou o consumo de CFCs, que até a época eram as principais substâncias que degradavam a camada de ozônio. Embora tenham um menor potencial de degradação, os HCFCs eles também devem ser substituídos na indústria por outros produtos químicos. O processo de extinção em si, ele está relacionado ao desaparecimento de espécies ou grupo de espécies num determinado ambiente ou num ecossistema. Semelhante ao surgimento de novas espécies, a extinção ela é um evento natural. Normalmente, o surgimento ou a extinção de espécies são eventos extremamente lentos, que demandam milhares de anos ou mesmo milhões de anos para ocorrer. Temos como exemplo disso a extinção dos dinossauros. Ao longo do tempo, porém, o homem vem acelerando essa taxa de extinção das espécies. Hoje, o homem é considerado o principal agente desse processo de extinção. Em parte, essa situação ela se deve ao mau uso dos recursos naturais. Atualmente, as principais causas de extinção são a degradação e a fragmentação de ambientes naturais, que é resultado da abertura de grandes áreas para implantação de pastagens, agricultura convencional, extrativismo desordenado, a expansão urbana ou ampliação da malha viária, causado pela poluição, às vezes por incêndios florestais, formação de lagos para hidrelétrica e também pela mineração. Esses fatores, eles reduzem o total de hábitats disponíveis para as espécies, aumentam o grau de isolamento entre as suas populações, diminuindo o fluxo gênico, entre elas, e acarretando, o que pode acarretar nas perdas da variabilidade genética e, eventualmente, consequentemente, a extinção dessas espécies. O que é considerado uma espécie ameaçada? Espécie ameaçada de extinção são aquelas que têm a sua população e os seus hábitats desaparecendo rapidamente, de forma que coloquem em risco de se tornarem extintos, de acabar. Aqui estão alguns exemplos de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, que podem ser encontrados na fonte do Ministério do Meio Ambiente. Então temos a baleia franca, o mico-leão preto, o arara azul, ariranha, lobo-guará. Nosso último grande problema ambiental destacado nessa aula, é o desmatamento. O desmatamento talvez seja, dentre esses problemas que nós citamos, o mais antigo, o mais visualmente impactante e o que maior relação tem com todos os anteriores. Todos nós sabemos da importância da vegetação no equilíbrio do meio ambiente. Ela contribui para a preservação da erosão, para a moderação do clima, alimenta os animais, é importantíssima para a preservação da biodiversidade. A perda da vegetação, ela contribui para o aquecimento global, para o processo erosivo e pode ocasionar os desmoronamentos, morte de animais, perda da biodiversidade, tanto animal quanto vegetal. O desmatamento é causado principalmente para a ocupação dos espaços, seja para a prática da agropecuária, da urbanização, do crescimento urbano, da expansão urbana,
geralmente desordenada, inclusive pelo crescimento das indústrias, né? Além da atividade de exploração madeireira, né, em si e da mineração. Isso se acentua por atos indiscriminados, geralmente ilegais, principalmente no que se relaciona à exploração madeireira, né? Ao corte da madeira e à aplicação de queimadas irregulares. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, eles firmaram um acordo de cooperação em 2008 para a realização de um programa de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite. Esse programa ele conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele consiste no quê? É na realização do monitoramento sistemático da cobertura vegetal de cada bioma do Brasil, então do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal, com a intenção de quantificar os desmatamentos ocorridos nessas áreas, né, nas vegetações nativas desses biomas. Para quê? Para embasar as ações e as políticas de prevenção e controle de desmatamento ilegal. Também subsidiar políticas públicas de conservação da biodiversidade e de mitigação da mudança do clima, específicos aí para cada um dos biomas analisados. Para saber mais, para conhecer os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento, vocês podem acessar o site do Ministério do Meio Ambiente através desse link que está descrito. Lá você encontra todos esses planos de ação e alguns resultados já encontrados pelo Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, por esse programa de controle. E aí eu faço uma pergunta: enquanto as nossas atitudes cotidianas, elas podem contribuir para amenizar esses problemas que nós citamos aí, que nós avaliamos? É evidente que sim, né? Vou mostrar rapidamente uma animação que nos faz refletir um pouco sobre as consequências de um ato de degradação. Uma hora vai voltar para você. Conserve seu ambiente. Interessante. Podemos perceber que sim, né? Que nós podemos adotar pequenas ações em nossa rotina que podem contribuir para amenizar esses problemas todos que nós citamos durante a aula. Por exemplo, evitar o desperdício de água, evitar o desperdício de energia, descartar o lixo adequadamente, né? De preferência aí com a coleta seletiva e a reutilização e a reciclagem desse material, e respeitar a flora e a fauna. São pequenas ações que podem contribuir para amenizar os problemas ambientais citados e outros também. Para finalizar o conteúdo dessa videoaula, é interessante que a gente analise alguns pontos importantes da Política Nacional de Educação Ambiental. É importante que você conheça a lei na íntegra. Ela está disponível em diversas páginas eletrônicas oficiais, como do Planalto, do Ministério do Meio Ambiente, mas também pode ser encontrada no final da apostila dessa disciplina. O que a gente pode destacar, então, na Política Nacional de Educação Ambiental, como já dito antes, que é a Lei 9795 de 1999. Primeiro, no artigo 1º, a lei traz, né, que o homem ele é visto como um agente transformador.
Ele é responsável pela qualidade e pela sustentabilidade da vida no planeta. Ele não é um mero espectador, ele deixa de ser um mero espectador, ele é um agente transformador. Daí a importância das nossas atitudes cotidianas seguirem princípios ambientalmente corretos, né? E a importância da educação ambiental para que isso aconteça. A Política Nacional de Educação Ambiental também traz a inclusão da educação ambiental como componente da educação nacional, no artigo 2º. Isso garante um espaço de ação na educação formal e na educação não formal. Ao instituir a Política, né, Nacional de Meio Ambiente, isso significa dizer que a educação ambiental ela passa a ser um elemento determinante das políticas públicas, pautado em princípios e objetivos que sejam claramente definidos. A lei define linhas de atuação no seu artigo 8º, mostrando preocupação com sua aplicabilidade, através da capacitação de profissionais, de incentivo à pesquisa, à produção de material educativo, que contemple a educação ambiental. Ela define também a participação dos meios de comunicação na difusão de valores e na divulgação dos temas ambientais, para que se tenha a sensibilização da comunidade através das informações sobre os problemas ambientais e da divulgação de possíveis soluções para esses problemas. E ela destaca também o papel de empresas públicas e privadas na busca de alternativas tecnológicas, juntamente com universidades e outros setores da sociedade, na busca pela solução, pela minimização desses problemas ambientais que são gerados. Nessa aula, então, após descrevermos brevemente os principais problemas ambientais da atualidade, nós podemos fazer uma reflexão acerca da nossa contribuição para a minimização desses processos e analisar algumas ações indicadas pelo governo através da Política Nacional de Educação Ambiental. Nós finalizamos aqui, então, a 3ª videoaula, na 3ª semana da disciplina de Educação Ambiental. Não se esqueçam de responder ao quiz que está disponível na plataforma e fazer atividade avaliativa semanal. Eu estarei à disposição de vocês online na plataforma, né, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. Que vocês tenham bons estudos e até a próxima videoaula.